Antes de começarmos o nosso mergulho de hoje, eu quero receber quem nos ouve com uma bênção muito especial. Que a paz, a graça e a proteção de Deus estejam sobre o dia e a semana de cada pessoa que acompanha esse nosso estudo agora. Amém. É, é sempre um privilégio enorme estarmos aqui para mais essa análise. Com certeza. E hoje a nossa missão é desbravar os detalhes do Salmo 122. E para isso a gente trouxe para a mesa as ricas notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a ANA, e também os comentários teológicos bem profundos do Alan Peroz. Uhum. E esse material do Ross é fantástico, né? Porque o objetivo aqui não é só ler um poema antigo, mas entender tipo, a anatomia dessa alegria espiritual que o texto traz. Exato. A gente quer investigar o que essa jornada física para Jerusalém realmente significava, como a arquitetura da cidade moldava a fé do povo e por que a paz desse lugar era, assim, uma questão de pura sobrevivência. E a chave para destravar tudo isso tá logo no título original do Salmo, sabe? Ele é classificado como um cântico de peregrinação, ou cântico dos degraus, com autoria atribuída a Davi. Cântico dos Degraus. Isso, e quando a gente entende isso, a lente muda completamente. A gente não está lidando com um tratado teológico escrito num escritório fechado. É uma literatura de estrada, né? Nossa, sim. É um texto para ser cantado em movimento. Exatamente. O salmista está ali processando a experiência de deixar o lar dele para ir para o centro de tudo que importava para a nação. O que nos leva direto para a primeira sessão da nossa análise, que é justamente esse convite e a chegada. Porque a dinâmica dos dois primeiros versículos é muito genial. Uhum. É uma transição muito rápida. Muito. Acho que quase todo mundo que tem algum contato com a Bíblia já ouviu o versículo 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É clássico, né? Sim, tá em todo lugar. Mas as nossas fontes apontam um detalhe gramatical ali que muda tudo. O texto começa no passado. O convite foi lá atrás. Alegrei-me quando me disseram. É a memória de quando a viagem foi marcada. Exato. Mas aí, sem nenhum aviso, o versículo 2 já te puxa com força para o presente. Ele diz: pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Acabou a espera. Pois é, para mim, é tipo aquela sensação de quando você ganha as passagens para a viagem dos sonhos. A ficha cai na hora que você recebe o bilhete. Mas aí, no segundo seguinte do texto, você já está com o pé no destino final, olhando para os portões. Toda a poeira e o cansaço do caminho ficam subentendidos nesse espaço em branco entre um versículo e outro. E essa analogia da passagem de viagem é perfeita, viu? Porque a gente precisa lembrar que, no mundo antigo, uma viagem dessas não era pegar um voo com ar-condicionado. Longe disso. Era uma provação absurda. O terreno de Israel é super acidentado. Jerusalém fica no alto de uma montanha, então é literalmente uma subida muito exaustiva. E perigosa, né? Com saqueadores e tudo. Nossa, sim. Tinha um custo altíssimo em deixar a plantação, a família. Mas o que as notas do Alain Perrosse explicam é que, apesar de todo o perigo, fazer essa peregrinação era o maior privilégio possível. Uhum. O alívio físico de parar na porta da cidade se misturava com um êxtase espiritual, sabe? E os nossos materiais até trazem o Salmo 84 para reforçar isso. Bem lembrado. O Salmo 84 descreve esse anseio do peregrino. O salmista chega a dizer que a alma dele desfalece pelos átrios do Senhor. A recompensa de pisar na cidade compensava qualquer custo físico. Mas lendo a análise do Ross, eu achei muito interessante como ele não deixa isso preso lá no passado arqueológico de Israel. Ele traz para os dias de hoje. Sim, porque, obviamente, quem nos ouve agora não vai fazer uma viagem a pé pelo Oriente Médio para adorar, né? Então, como a gente traduz isso para a perspectiva cristã contemporânea? Então, o comentário argumenta que os cristãos que leem esse salmo hoje, na verdade, participam da mesma essência. Quando a congregação se reúne, eles estão cumprindo o mesmo papel daquele tempo antigo. Mas com uma mudança de foco. Exato. Deixa de ser geográfico e passa a ser relacional. A fonte lembra que, para a visão cristã, o rei, Jesus, está presente com eles ali na reunião. Uau!
Então, o destino final mudou. Isso. Não é mais sobre cruzar um portão de pedra numa cidade física, mas sobre entrar na presença de Deus na comunidade. E isso nos dá um gancho perfeito para entrar no versículo 3, que é quando o olhar do peregrino foca na arquitetura da cidade. A estrutura física, né? O texto diz, Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. A ideia dos comentários é de uma cidade super compacta, sem espaços vazios. E eu fiquei pensando, por que Davi usaria espaço num poema espiritual para falar de alvenaria? Tem um motivo muito bom para isso. Tem que ter, né? Uma mensagem teológica nessa proximidade das casas. Tem, mas ela nasce de uma necessidade bem prática e militar. Historicamente, a cidade ficava no topo de montanhas, então não tinha muito espaço plano. E para sobreviver, você precisava de muros gigantescos. E muro era muito caro de fazer. Caríssimo. Então a área murada era a menor possível para economizar. E isso obrigava todo mundo a construir as casas coladas umas nas outras, parede com parede. Era sobrevivência. Entendi. Mas a Bíblia de Estudo revela como o salmista transforma isso numa metáfora genial. A palavra hebraica para essa ideia de bem sólida é kabara. Kabara. Isso. E o incrível é que essa mesma raiz está ligada à palavra para companheiro ou amigo íntimo. Nossa, então as próprias pedras passavam uma mensagem. Exato. Imagina o peregrino que mora isolado no campo chegando lá. Ele vê uma cidade onde ninguém está sozinho. A proximidade física das casas transmite para ele um senso profundo de unidade. A arquitetura forçava o companheirismo. Ela espelhava a união espiritual que o povo devia viver. Mas deixa eu ser o advogado do diabo aqui rapidinho. Quem conhece a história de Israel sabe que a prática era bem diferente, né? Tinha guerra civil, rei corrupto, tribos brigando. Eles estavam ignorando o noticiário para viver uma ilusão quando cantavam isso? Olha, essa ressalva é excelente e as próprias fontes fazem isso. Essa unidade raramente foi a realidade total de Israel. Mas o que o salmista está compondo não é um documentário sobre a realidade social. É uma visão. Exato, é o ideal, é o padrão pelo qual a cidade foi chamada por Deus para ser. E para entender como esse ideal funcionava, a gente precisa olhar para os versículos 4 e 5. Que é onde a cabeça do leitor moderno dá um nó, né? Com certeza. O texto diz que Jerusalém é para onde sobem as tribos para renderem graças, isso é o centro espiritual, cumpre aquele mandamento lá de Deuteronômio de ter um local central de adoração. O imã espiritual da nação. Mas no versículo 5 ele fala, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Ou seja, é o centro cívico também. O tribunal e o altar estão juntos. É o choque cultural. Sim, porque nas nossas democracias modernas a gente separa as coisas. Igreja de um lado, Supremo Tribunal do outro. Como é que essas duas realidades operavam juntas na mente deles? Para eles era inseparável. O comentário do Ross esclarece que o objetivo principal dessa governança da casa de Davi era executar a justiça social. Eles eram a corte suprema do país. O peregrino antigo não conseguia conceber que você pudesse ter uma congregação adorando a Deus, enquanto a sociedade ali fora oprime o mais fraco. A adoração e a ética tinham que andar de mãos dadas. Inseparáveis. A verdadeira adoração e o tratamento justo do próximo precisavam coexistir no mesmo espaço. Se não tivesse justiça civil fluindo dos tronos, a unidade desmoronava. E sem unidade, o templo perde o sentido. Exatamente. A cidade só era o coração da adoração porque deveria ser também o coração da retidão. Isso é uma mudança de paradigma absurda. O cara viaja não só para ofertar um sacrifício, mas para ver a justiça sendo feita. E entender essa balança delicada entre justiça cívica e espiritual nos dá a chave para a parte final do Salmo, a partir do versículo 6. Que é quando o tom muda completamente. Pois é. Se a cidade é esse centro vital, ela não pode falhar. Aí ele convoca. Orem pela paz de Jerusalém. E ele insiste muito nisso até o final do Salmo. Ele ora para que prosperem os que amam a cidade, pede segurança nos palácios. Viram uma intercessão intensa mesmo. E sabe, quando eu li sobre essa insistência na paz,
me veio à mente uma imagem de infraestrutura. Como assim? Tipo, a gente costuma romantizar a palavra paz, né? Imagina um sentimento interno ou uma pomba branca voando. Mas orar pela paz ali me soou como manter uma ponte gigantesca funcionando. Você não faz a manutenção dos cabos e do asfalto só para ela ficar bonita no cartão postal. Uhum, é por necessidade. Exato. Você investe recursos porque se a ponte cair, a comida não chega, o hospital fica sem remédio, a vida para. Então, no caso de Jerusalém, quais eram as consequências brutais se essa paz falhasse? Nossa, essa analogia da ponte tira o texto do abstrato e coloca na terra, sabe? As fontes mostram que a paz, o shalom em hebraico, não é só ausência de guerra, é garantir que as coisas funcionem. As condições de acessibilidade. Isso. E as consequências da falta de paz eram catastróficas. Naquela época, quando tinha instabilidade política ou exército se aproximando, a primeira coisa que eles faziam era fechar os portões maciços de Jerusalém. E aí a ponte caiu. Caiu. O acesso acaba, as estradas ficam infestadas de saqueadores. E se o peregrino não consegue viajar, as grandes festas de adoração não acontecem. O povo não se une. Exato, todo aquele propósito de Deuteronômio entra em colapso. Por isso, quando o salmista clama por paz nos versículos 8 e 9, ele diz que faz isso por amor dos meus irmãos e por amor da casa do Senhor. É um pragmatismo cheio de amor, então. Muito. O amor pelos irmãos exige que as estradas estejam livres. O amor pela casa de Deus exige que o povo chegue nela com segurança. Isso muda a forma como a gente lê aquele pedido de prosperidade, né? Não é para acumular riqueza de forma egoísta. De jeito nenhum. É para manter o sistema rodando, para o santuário continuar de portas abertas. Protegendo o ecossistema da comunhão. E o mais incrível da estrutura desse poema é que ele é um ciclo perfeito. Aquele sentimento do começo de pular de alegria com o convite da viagem... Depende das orações do final do salmo. Exatamente. Ele só pode se alegrar com a notícia da viagem se a estrada não for uma sentença de morte. A estabilidade pavimenta o caminho para a alegria. É muito bonito ver como o fim do salmo garante o começo. O convite festivo só é real se a oração pela paz for atendida. É tudo conectado. Eles observam a arquitetura, cobram a justiça dos tronos e terminam de joelhos, implorando para que essa estrutura toda fique de pé. O que nos coloca diante de um espelho bem nítido para a gente encerrar esse nosso estudo de hoje. Porque as fontes deixaram claro que essa paz e essa estabilidade de Jerusalém eram ferramentas para garantir que as pessoas tivessem acesso sem barreiras à comunhão com Deus e com os irmãos. E isso nos deixa com uma reflexão inevitável e um pouco incômoda, né? Com certeza. Qual seria... A pergunta que o Salmo 122 faz para a nossa sociedade hoje é: o que as nossas comunidades estão construindo? As nossas atitudes, a nossa busca por justiça, estão garantindo um caminho livre e seguro para que as pessoas encontrem comunhão? É forte isso. Ou será que os nossos conflitos internos, a nossa falta de empatia e de justiça estão fechando os portões, dificultando a chegada de quem anseia por essa paz? Essa é uma autoanálise que todo mundo que diz amar a casa de Deus deveria fazer. Sem dúvida. Essa é uma reflexão que quem nos ouve precisa levar e mastigar ao longo da semana. A gente explorou camadas muito profundas aqui, mas o objetivo de entender um texto como esse é deixar que ele transforme a forma como a gente adora no dia a dia. Exato. A teoria precisa virar prática. Pois é. E por isso eu tenho um convite muito especial para quem acompanhou o nosso estudo até aqui. Ao finalizarmos a nossa conversa agora, por favor, não pausem o áudio. Isso mesmo, fiquem com a gente. Nós vamos nos despedir, mas a gravação vai continuar logo em seguida com um louvor maravilhoso que é profunda e diretamente baseado nesse Salmo 122 que a gente acabou de destrinchar. Vai ser uma experiência linda de consolidação. Com certeza. Então, convido cada pessoa que nos ouve a continuar nesse momento de comunhão e devoção a Deus através dessa música. Foi um imenso prazer compartilhar esse tempo. Fiquem na paz e que a alegria da casa do Senhor continue guiando os passos de vocês. Até a próxima! A estrada foi longa, o cansaço tentou me parar, mas eu vi os meus irmãos de longe,
começando a cantar. A solidão do caminho perdeu seu valor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, onde o povo faz o bem. Para lá sobem as tribos do Senhor, como testemunho a Israel, para renderem graças ao nome do nosso Deus, que é fiel. Na vida do cristão, a igreja não é feita de cimento e tijolo. É o abraço do irmão na porta, é o Espírito nos dando consolo. A casa de Deus é a família comprada na cruz, onde cada pecador perdoado reflete a luz de Jesus. Não fomos criados para viver a fé na solidão. O braseiro só continua aceso quando estamos em comunhão. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Mas o rei que governa a igreja, o seu próprio sangue verti. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, para todos os que te chamam. A nossa pátria final não é aqui no chão. Caminhamos juntos para a Nova Jerusalém, a nossa eterna nação. E prosperidade nos teus palácios é o que eu peço em oração. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço paz para o teu coração. Por amor da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Na alegria de estarmos juntos, nós dizemos amém. Se o mundo lá fora divide, espalha o ódio e a guerra, a igreja é o pedaço do céu plantado no meio da terra. Não fomos criados para viver a fé na solidão. O braseiro só continua aceso quando estamos em comunhão. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, onde o rico e o pobre se abraçam, lavados pelo Salvador. a mesa está posta, o pão é servido, a graça é de graça. O peregrino chegou em casa e o tempo da dor já passa. Lá estão os tronos de justiça, o trono do Rei Jesus. A igreja caminha cantando, guiada pela sua luz. Orai pela paz da cidade, buscai o bem dos irmãos. A chegada na glória será o encontro de todas as nações. Alegrei-me quando me disseram: Param os nossos pés, haja paz nos teus muros.
Estamos em casa. Estamos em casa.